Fala, gente, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo sobre devocional. Esse vai ser um pouco mais rápido. Eu quero te falar a distância de Deus. Onde Deus está? Então, se você está na igreja, onde Deus está? Deus está no altar, Deus está no púlpito, Deus está na cadeira, Deus está no coração. Onde que Deus está? Qual que é a distância, a verdadeira distância que nós temos de Deus? Nesse vídeo eu vou falar isso. Eu tenho dois versículos aqui, eu separei para a gente ler. O primeiro está ali em Tiago 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E aí eu vou compartilhar também o que está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que eu quero falar pra você, em um dos vídeos eu falei sobre o conhecer, sobre o devocional precisa ser um ato de nudez. Né? No devocional nós precisamos ter nudez com o Senhor, se despojar de toda a nossa glória, de todo o nosso ego, de todo o nosso homem. Toda vez que eu começo meu devocional eu sempre lembro, eu não lembro o Senhor porque Ele sabe todas as coisas, mas eu me lembro, eu trago à memória que o principal gatilho que me faz desconectar com Deus não é o meu pecado. Não é o meu pecado. Isso eu aprendi e isso deu um boom na minha cabeça. O seu pecado não tem poder de te afastar de Deus. Gabriel, então o que me afasta de Deus? Simples. Eu vou te explicar. É a sua decisão. É a sua decisão de permanecer no pecado. É a sua decisão de não reconhecer realmente o valor, o peso que a cruz tem para com você. Trazendo esses dois versículos, eu vou falar para você qual que é a verdadeira distância. Eu falei em um dos vídeos também que eu gosto de andar com o celular, eu escrevo. O Espírito Santo tem uma parte muito criativa comigo, a questão de escrita, e eu escrevo, e às vezes quero escrever livro, e vem temas, vem esboço, vem ministração. Às vezes eu fico aqui na lousa sozinho, no flip chart sozinho escrevendo. Mas o que eu quero falar para você é que, primeiro que o Espírito Santo tem um trabalhar com você, diferente. E aí você não precisa me copiar. O Espírito Santo ele tem o seu trabalhar. Tem o seu jeito. E ele vai falar com você o jeito que você precisa fazer o seu devocional. Mas nesse vídeo, a partir de agora, você precisa sair, no mínimo, com um devocional. No mínimo. No mínimo. Gabriel, como que eu faço? Simples. Primeira coisa, o que eu faço? Eu procuro começar pelas cartas paulinas ou começar pelo Novo Testamento. Quando você entende que você precisa estar conectado com o Senhor para você passear pela Bíblia. Passear pela Bíblia. E aí ter assuntos técnicos, aprender histórias, aprender as três interpretações da Bíblia, que é a alegórica, a figurada e a literária. E aí você pode estudar um pouco mais de teologia, se aprofundar e conhecer a técnica, a oratória, um monte de coisa você pode fazer isso. Mas primeiro conheça o Senhor Jesus. Não é muito difícil. Começa pelo Sermão da Montanha. Lê cada versículo e medite, faça perguntas. Em cada versículo que está em Mateus capítulo 5, que acho que é o Sermão da Montanha. O que acontece? A verdadeira distância com o Senhor tem 30 centímetros. 30 centímetros. É por isso que você pode. A palavra de Deus diz que nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar? O que significa, Gabriel, orar sem cessar? Simples. O tempo, ou a letra, todo. O tempo todo. O tempo todo no seu celular, o tempo todo dentro do seu carro, o tempo todo no seu serviço, o tempo todo. Gabriel, como que eu vou orar sem cessar? Simples, você precisa fazer o quê? Falar com Deus. A sua mente por si só, você pode ficar calado o dia todo, mas a sua mente trabalha. Existe alguma voz dentro de você. E essa voz, ela pode ser a voz do Espírito Santo. Você precisa falar na mente, no coração, na atitude, o tempo todo. Então quando você acorda, você já acorda já falando com o Espírito Santo. Falando com o Espírito Santo, ponto. A verdadeira distância, né? Então se eu for fazer um gráfico, minhas canetas tá mais ou menos, né? Mas se eu for fazer um gráfico entre eu e Deus, primeiro que quando você vai na igreja, você coloca Deus lá em cima no trono, até porque ele tá no trono, ele é Deus dos deuses, reis dos reis. Mas aí você coloca Deus lá em cima. E aí ele fica inacessível. Primeiro que você é pecador. É impossível acessar Deus. Mas depois que entender esse código, eu tenho certeza que você vai se conectar com Deus. Eu tenho certeza que você vai se conectar com Deus. Nós precisamos entender que a nossa distância entre nós e Deus é 30 centímetros. A nossa distância para com Deus é
30 centímetros. Gabriel, me prova. Simples. Quando você alinha o seu coração e a sua mente, você se conecta com Deus. 30 centímetros. Você precisa alinhar a sua alma, você precisa alinhar o seu corpo e o seu espírito. Alinha sua mente, seu coração. Sua mente, seu coração. Sua mente, seu coração. Assim, você vai estar do ladinho de Deus. Como que eu faço isso? Você pode fazer dentro do ônibus, você pode fazer em casa, você pode fazer na cozinha, na igreja, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente, é você entender que, por exemplo, a sua mente, a misericórdia do Senhor, a palavra de Deus, que a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Engraçado que a ciência fala que as células do nosso corpo se renovam toda manhã. E a palavra de Deus dá uma recomendação para a gente renovar nossa mente toda manhã. E aí você não renova a sua mente, e aí você não transforma o pensamento de ontem no pensamento de hoje. Você não tem esse processo de renovação. Você precisa entender que a partir de agora, a sua verdadeira distância entre você e o Senhor está a 30 centímetros. Te vejo no próximo vídeo.